Você percebeu que os maiores podcasts do Brasil estão caindo bem na sua frente? E o pior é que mesmo postando mais vídeos, as visualizações estão caindo também. Enquanto isso, outros podcasts menores não param de crescer. Existe um padrão que ninguém está vendo. E será que isso é só aqui no Brasil ou está acontecendo no mundo todo? Bom, até o Joe Rogan, o dono do podcast mais influente do mundo, está tendo menos visualizações. O Flow, o Podpah, o Joe Rogan, todos estão fazendo as mesmas coisas. E os resultados estão caindo. E a saída do Sérgio Sacani do Ciência Sem Fim? Será que dava para salvar esse projeto se alguém tivesse feito uma estratégia diferente? E o que vai acontecer com o mercado de podcasts daqui para frente? Bom, eu trouxe uma análise completa sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Então, pega papel e caneta, porque a aula mais estratégica que você já viu vai começar agora. Então vamos lá, começando mais uma aula hoje. E por que isso está acontecendo com os podcasts? Por que esses podcasts estão em queda? A mudança no consumo e o futuro dos podcasts. Então eu separei aqui uma tese que mostra com dados qual vai ser o futuro dos podcasts e qual vai ser o novo modelo que as pessoas mais vão consumir e que mais vai ser rentável e lucrativo aí para quem tem um podcast. Beleza? Então vamos lá. O primeiro item é o seguinte. A gente vai entender por que os podcasts estão em queda. Então, de imediato, a gente já consegue olhar que tem um desgaste no formato, né, gente? Então, assim, em 2019, 2018, 2019, ali quando o Flow começou, o podcast era uma novidade. Então, ninguém tinha esse formato de mesa, de podcast, era uma coisa inédita. Chegou 2020, eles se beneficiaram muito com a pandemia, assim como a venda de cursos também se beneficiou. Então eu falei um pouco sobre essa introdução, né, do mercado ali numa aula que eu fiz aqui no canal chamada A Aula que o Seu Guru Não Dá. Então se você não assistiu, eu recomendo que você assista imediatamente, tá? É uma aula longa, mas que ela mostra por que muitos vendedores de cursos se deram muito bem na época da pandemia. E aconteceu a mesma coisa com o podcast, tá? Porque os dois, tanto a venda de cursos quanto o podcast, trabalham com a atenção das pessoas. É o principal veículo que traz rentabilidade para esses formatos, tá? Então, 2020 ele foi muito beneficiado e o que aconteceu? A gente teve uma saturação desse modelo. Então, hoje em dia, 2025, né, que eu estou gravando esse vídeo, qualquer João da esquina tem um podcast de mesa. Inclusive, tem estúdios que se especializaram nisso. Eu, por exemplo, tenho um colega que ele tem um estúdio que ele aluga só para quem quer fazer um podcast. Então, ele já tem o formato todo pronto, as câmeras, a mesa, e a pessoa aluga por hora. Então, o podcast ele acabou virando algo saturado, né? Então, já não existe mais um fator de diferenciação. E quando não existe um fator de diferenciação, quando a massa adere a esse formato, o que acontece? Inconscientemente, as pessoas, quando olham para esse formato, elas já entendem. Elas falam assim, poxa, mais um podcast, que saco. Então, por mais que você tenha um podcast bom, um podcast interessante, as pessoas já estão acostumadas com isso. Então, elas batem o olho e falam assim, caramba, mais um, não vou assistir, não vou clicar. É isso que acontece. Então, hoje a gente tem um desgaste muito grande desse formato aqui, tá ok? O que aconteceu? A produção de esteira de fábrica. O que significa isso, Renan? Significa que os podcasts que começaram a crescer, né, um podcast médio e grande, ele precisa ter muitos convidados. Por que ele precisa ter muitos convidados? Para ele ganhar no AdSense e para isso fazer sentido para o patrocinador, tá? Então ele precisa de muitos convidados para fazer muitas views e ganhar dinheiro, né? É assim que os podcasts funcionam. Só que qual é o efeito colateral disso? O host, ou seja, o entrevistador, ele não se prepara para conversar com o entrevistado. Por quê? Porque todo dia é um cara diferente. Então imagina, na segunda-feira é um cara de finanças, na terça-feira é um cara que cria animal, na quarta-feira é um cara que é mergulhador, na quinta é um cara que trabalha numa mina de carvão. Então assim, são coisas totalmente aleatórias. E o host não tem tempo suficiente para se preparar para fazer uma entrevista de qualidade. Então, ele acaba muitas vezes recebendo a pauta ali de alguém da equipe dele e ele faz aquela conversa genérica. Então, fica mais do mesmo, fica muito chato. Então, isso foi um fator que trouxe uma queda de qualidade nesse podcast, entendeu? Principalmente no caso do Flow, por exemplo, em que o Igor ele é o CEO também. Então,
ele além de ser um entrevistador, ele tem que tomar conta da empresa, tem que pensar em estratégias, fazer reunião com o time. Então ele não tem tempo de se preparar, não tem tempo de ter uma conversa de qualidade com a pessoa que está sendo entrevistada. Cafezinho top. Terceiro item é o seguinte, convidados repetidos. O que aconteceu? Os convidados, eles passaram a frequentar vários podcasts diferentes. E eles foram nos maiores podcasts. Então, você tem aquele fenômeno de uma pessoa que já foi 4 ou 5 vezes no mesmo podcast. Então, por exemplo, o Sócios é um podcast que recebe o mesmo convidado várias vezes. E eu vou mostrar como está o resultado dos Sócios nos últimos 2 anos para cá, tá? Então, vocês vão ver que essa estratégia ela funciona no início, né? Mas depois deixa de ser novidade. Porque o convidado ele repete a mesma história. E quando a pessoa vê, principalmente, cara, tem pessoas que já foram 4, 5 vezes, 6 vezes. E as pessoas já não têm mais saco. Elas não querem ficar assistindo aquela mesma história, aquela mesma ladainha de sempre. Então as pessoas não têm mais tempo para ficar acompanhando bobeira. Elas não têm mais tempo para perder. Então não faz sentido. Então chega um momento que acabaram os convidados e já não tem mais quem chamar, não tem ninguém de novidade e você tem que ficar repetindo para o podcast manter a operação e continuar tendo aquela produção de esteira de fábrica, né? Porque o podcast tem que fazer dinheiro, ele tem que fazer visualização, tem que fazer vídeos, né? Porque é o modelo de operação dele. Então você acaba perdendo muita qualidade com isso. Aqui você também tem uma grande concorrência com outros conteúdos longos. Então hoje você tem aqueles caras e você tem esse formato de debate 30:1 que está muito em alta nesse momento, tá? Eu tô gravando esse vídeo no dia 10 de novembro de 2025. Então hoje está muito em alta o debate 30:1. E a minha previsão, já puxando aqui para baixo, é que tem um desgaste desse modelo. Porque hoje em dia todo mundo está fazendo ele. Então, quem tem um pouquinho mais de recurso, aluga um estúdio ou tem o próprio estúdio e faz esse modelo de 30:1. Então, no início, foi uma novidade, foi muito bom, fez muita visualização, mas hoje em dia todo mundo já está fazendo o 30:1. Então, é outra coisa que vai entrar em desgaste muito em breve, tá bom? E aqui, por que você tá falando que o conteúdo daqueles caras, né, do canal daqueles caras, é um concorrente direto pro podcast? Porque pensa comigo, o tempo médio de uma pessoa no YouTube brasileiro diariamente é de 48 minutos, tá? Guarda esse dado aqui. 48 minutos é um tempo que o brasileiro médio passa por dia no YouTube. E aí, quando essa pessoa abre a home do YouTube, naturalmente ela tem que fazer uma escolha, porque ela tem um tempo limitado. Então imagina que o cara chegou do trabalho, 6 horas, 6:30 da tarde, e ele só tem ali 1 horinha para ele descontrair, para ele assistir uma besteira ali, alguma coisa, porque depois ele já vai jantar, vai dar banho nas crianças, vai ter que ficar com a esposa, enfim, e vai dormir. Então esse cara, ele precisa escolher a besteirinha que ele quer assistir. Então tem lá, o cara abre a home do YouTube, tem aqueles caras, o episódio é o seguinte: descubra quem já fez suruba. Aí tem lá. Aí tem a pessoa lá, e aí todo mundo, você tem cara de que fez suruba, você não tem. Tem o debate 30:1. Aí tem lá, a beisola do Privacy contra 30 conservadores. Ela debatendo porque é bom fazer conteúdo adulto. Ou então tem uma garota de programa versus 30 padres. Só troço doido. E você tem um podcast. E aí você tem um podcast aqui concorrendo também, do Joãozinho, que foi figurante no filme Cidade de Deus. Porra, tu acha que o cara vai escolher o quê? Tem coisas muito mais interessantes do que assistir um podcast de uma pessoa aleatória, cara. Então, hoje não tem mais convidados interessantes. Todo mundo que tinha já foi em vários podcasts. Não tem por que ele clicar aqui no podcast, pô. Ele não vai clicar nesse podcast. Ele vai assistir a beisola do Privacy. Ele vai assistir o debate ali, quem fez a suruba, quem é a garota de programa, adivinha quem é a garota de programa. Aí fica todo mundo lá tentando adivinhar, bota as meninas em fileira e fica tentando adivinhar. Então, cara, hoje as pessoas precisam entender que quando você coloca um vídeo longo no YouTube, você está competindo com vários outros vídeos longos, né? De outros nichos diferentes e temas diferentes. Você não está competindo só com aqueles vídeos que são parecidos com você. Então você não pode cair no erro de só porque eu tenho um podcast eu estou competindo com outros podcasts. Não, você está competindo por isso aqui, ó, pelo tempo de atenção. Isso aqui engloba um monte de coisa. Isso aqui engloba o debate 30:1 e o modelo de vídeo aqueles caras.
Engloba um monte de coisa, tá? E aí, como eu falei aqui, o debate 30 por 1 vai entrar em desgaste muito em breve. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas eu vou chutar ali que no primeiro trimestre de 2026 esse modelo já vai ter desgastado o máximo ali que ele pode e já não vai estar fazendo tanta visualização, porque muita gente já está fazendo, tá bom? E aí o seguinte, a gente vem aqui para a segunda parte do nosso vídeo, que é a mudança de consumo. E para esse ponto, eu já trago aqui uma novidade, uma coisa que aconteceu recentemente, que foi o Flow encerrando o Vênus e o Ciência Sem Fim, tá? O Vênus foi o primeiro projeto do Flow, não sei quanto tempo tem, mas o Ciência Sem Fim tinha 4 anos que estava ao ar. O Vênus devia ter mais tempo, né? Porque foi um dos primeiros projetos. Então, assim, esses foram os primeiros projetos que o Flow encerrou? Não. O Flow já encerrou um monte de podcasts. Então, se você fizer uma pesquisa, cara, o Flow já teve mais de 10 podcasts, teve mais de 10 projetos abaixo ali do guarda-chuva do Flow e todos eles foram encerrados, tá? E eu trouxe uma grande seta aqui para falar sobre esse caso do Vênus e do Ciência Sem Fim. E aqui eu vou dar uma verdadeira consultoria para o Igor 3K. Foi a consultoria que ele nunca teve e que ele poderia ter feito coisas bem melhores se ele soubesse disso, tá? Isso aqui também serve... Deixa eu tentar enquadrar aqui na tela. Tá bom, assim fica bom. Isso aqui também serve para você que tem uma operação com algum expert. Então, no mercado digital é muito comum ter a função ali do coprodutor, do estrategista, que ele faz uma parceria com o expert e os dois dividem os resultados do lançamento e das vendas de curso, tá? Isso aqui encaixa muito bem para essa situação. Então, se você trabalha com isso, presta atenção porque isso vai servir bastante para você. Então, vamos lá. Fatores que, na minha opinião, são uma desvantagem para esse modelo de podcast de mesa. Ter um alto OPEX e um alto CAPEX. O que é um OPEX? São despesas operacionais. Então, é tudo que você precisa contratar para manter essa operação rodando. Então, é o cara que edita o vídeo, é o cara que joga a imagem para lá, para cá, é o cara, o operador de áudio, operador de câmera, é a moça da limpeza que vai ter que limpar os estúdios, é a contabilidade, é tudo que você tem que pagar para essa operação ficar de pé, tá bom? E o CAPEX é o custo de aquisição dos equipamentos. Então, aqui você tem uma operação de mídia em que você precisa comprar câmeras, lentes, cadeiras, mesas, iluminação, tudo isso é muito caro. Tá? É muito caro. E aqui você tem que ter uma gestão muito eficiente porque você precisa fazer compras inteligentes, tá? Você não pode ficar torrando dinheiro à toa. E aí eu estava passeando aqui no podcast do Flow Games, que a gente também já vai falar deles, que é um podcast que está no guarda-chuva do Flow. E é o seguinte, cara, inclusive quem entende de mídia, de audiovisual, pode assistir esse vídeo aqui e vocês vão ter noção do que eu estou falando. No pouco que eu assisti esse vídeo, eu já vi que eles têm cadeiras Herman Miller. São 4 cadeiras ali pra galera apresentar o programa e tal. Só que é o seguinte, esse modelo de cadeira que eles têm, cada um custa 15 mil reais. Só ali na bancada tinha 60 mil reais de cadeira. Fora nos outros estúdios ali, nos outros cenários, né? Eu olhei só um cenário rápido. Então a gente já tá falando de 60 mil em 4 cadeiras, cara. Só que quando você tem uma operação grande dessa, que tem muito CAPEX, você precisa ser muito eficiente. Tem muitas cadeiras tão boas quanto, muito confortáveis também, que custam 1/10 desse valor. Então, se você tem muitas cadeiras, se você precisa de muitas cadeiras, cara, você está falando de comprar 10, 15 Herman Miller, né? Para vários estúdios que você tem, cara, é um dinheiraço. Não faz sentido. E esse Flow Games aqui, pelo que eu vi, cara, mal tem patrocínio. Então, parece muito que é um projeto que ele tem com os amigos dele. Esses amigos aqui dele são amigos de infância, David Jones e o Crocs. Então, são amigos de infância. Então, me parece que esse é um projeto simplesmente para ter com os amigos. Porque não faz uma quantidade grande de visualizações. Tá ali na faixa de 5 milhões por mês, né? Não tem grandes patrocinadores. Então, quando você coloca ali na descrição dos vídeos, tem uma lojinha de jogos e tal, alguma coisa assim. Então, cara, me parece que nem paga a operação, tá? Se ficar no 0 a 0, ainda tá bom. Então, isso aqui é um grande ponto de atenção. E aí a gente vem aqui falar sobre a dependência de expert. Então, como o Flow tinha esses projetos, né, do Sacane, né, do Ciência Sem Fim e das meninas do Vênus,
ele tem um grande fator de risco que se chama Key Person Risk. O que significa esse termo aqui? É quando você depende de uma pessoa para aquele projeto funcionar. Ou é uma pessoa que vai trazer muitas vendas para o seu projeto, uma pessoa-chave que vai trazer a maior parte de resultados. Então, quando você tem uma operação baseada em Key Person Risk, e que é muito parecida com a galera que faz lançamento, né? A galera que é a coprodutora e produz um expert, você precisa ter contratos fortes. Por quê? Porque nesse caso, quem está em desvantagem é você. É você que é coprodutor, é o Flow que tinha o estúdio, que montou aquela operação toda, e quem sai na vantagem é o Sakane, que ganhou audiência, que ganhou muita visualização durante todo esse tempo e não teve que tirar dinheiro do bolso para fazer nenhum tipo de investimento, tá? Ele só ganhou nesse cenário. Então, eu assisti uma entrevista também que o Sakane falou que ele tinha calendários próprios, né? Então, ele falou, cara, eu falei pro pessoal do Flow que eu tinha que viajar, que eu tinha que dar palestra, que eu tinha que fazer isso, que eu tava gravando com um programa de TV, que isso, aquilo. E, cara, na minha cabeça isso não faz o menor sentido, né? Então, se você monta um estúdio com um alto capex, com uma operação rodando, esse estúdio, ele é feito para rodar o podcast ali do Sakane, e o Sakane tem outros projetos paralelos, cara, só questão de tempo para alguma coisa acontecer e ele pular fora, né? Então o que aconteceu foi que ele não entregou trabalho, não entregou presença nesse projeto, porque ele ficou fazendo outras coisas. E assim, gente, no final das contas, se o Ciência Sem Fim não estava dando tanto dinheiro assim para ele, o que ele faz? Ele pula do barco, ele começa a entregar menos. Então por isso que você precisa ter um contrato forte. Então, qual seria a melhor estratégia para o Flow ter segurado o Sakane, para ter feito um projeto de longo prazo que desse certo, tá? Vou dar uma consultoria grátis aqui pro Igor. Porra, isso aqui vale ouro. Então aqui eu trouxe um comentário também de uma pessoa que falou o seguinte: olha, a gente vai pro Space Today, afinal, estamos aqui pelo Sakane e pelo seu conhecimento. Então é justamente isso que acontece. As pessoas vão atrás do expert. Quem ganha no final das contas é sempre o expert. Então por isso você tem que ter um contrato forte, tá? Isso é muito importante. E aí, qual a estratégia que eu faria para ter segurado o Sakane ali e para ter feito do Ciência Sem Fim um projeto duradouro? Vou mostrar para vocês agora. Seguinte, eu teria feito um contrato de vesting. O que é um contrato de vesting, Renan? É quando você tem uma pessoa muito estratégica na operação e você vende ações da sua empresa para ela. Então você vai tornando essa pessoa sócia aos poucos, tá? Então, vamos supor aqui que o Ciência Sem Fim, ele tem um valuation de 5 milhões. Então, eles fizeram uma avaliação da empresa, né, do canal, do projeto como um todo, e fizeram uma avaliação ali de 5 milhões. Então, o que ele poderia ter feito? Sergião, seguinte, cara, eu quero que você seja meu sócio. Então, a empresa vale 5 milhões. Por ano, você vai poder comprar 10% das ações, tá? Só que eu não vou te vender 10% da empresa a 500 mil. Eu vou te dar um mega desconto. Você, ao invés de comprar por 500, vai comprar por 250. Vou te dar um mega desconto nessa operação aqui, de 50%. Então veja que ele deixa o cenário muito mais atrativo para o Sergião. E você pode pagar esses 250 com o teu salário, né? Com o teu salário. Parcelado, bonitinho, né? Mas você só pode comprar essas ações depois que você tiver um cliff. O que é o cliff? O cliff é como se fosse uma carência. Então é o seguinte, depois de 1 ano ou depois de 2 anos, você pode comprar essas ações com esse desconto. Então vamos colocar aqui que depois de 1 ano, ele poderia ter comprado ações. Como o Ciência Sem Fim já tinha 4 anos de operação, cara, ele já tinha feito um cliff ali tranquilo, e ele já poderia estar vendendo ações do Ciência Sem Fim para o Sérgio Sakane. Esse exemplo de 10% aqui foi um exemplo, tá? Isso aqui pode ser 5%, alguma coisa do tipo. Depende muito do quanto você quer vender para essa pessoa. Então, outra coisa que o Sérgio Sakane deveria ter é um non-compete. O que é um non-compete? O próprio nome diz. Um acordo de não competição. Então, o Sérgio Sakane deveria ser proibido de ir em outros podcasts. Aí você vai falar, pô, Renan, mas como assim? Proibir o cara? Pô, não tem nada a ver. Sim, tem tudo a ver. O Sérgio Sakane é um ativo. As pessoas, como eu mostrei para vocês aqui nesse comentário, elas vão atrás dele. Então a pessoa está assistindo o Ciência Sem Fim não é porque ela gosta do Ciência Sem Fim, é porque ela gosta do Sakane.
Então não faz sentido nenhum você ter o seu ativo pulando de galho em galho, pulando em vários podcasts e dando audiência, dando visualização para esses podcasts. Então o Sérgio Sacani deveria ter um acordo de não competição e participar apenas do Ciência Sem Fim. E esse acordo de não compete, gente, é muito normal, tá? Ele é muito comum para você que não está habituado. Então, por exemplo, alguém que vem de uma operação de... Vou dar um exemplo. Eu vendi uma empresa de concursos públicos, né? Na área militar. Então, eu tenho um acordo de não competição de não fazer nada de concursos públicos militares dentro de X anos. Isso é normal. Qualquer pessoa que venda uma operação, ela tem um acordo de não competição. Porque o mercado entende que você está levando a tua inteligência, está levando a tua experiência, a tua rede de contatos para criar um outro projeto que tem grande potencial de ser concorrente da empresa que você vendeu. Então isso é muito normal para pessoas que são chave numa operação e pessoas que são muito estratégicas. Então esse acordo de não competição é super válido, tá? Ele deveria ter feito isso com o Sérgio Sacani. Então o Sérgio Sacani iria se apresentar somente no Ciência Sem Fim. Isso ia trazer mais visualização e transformar o Ciência Sem Fim num canal muito maior, tá? Outra coisa, o Sacani tem vários projetinhos por fora. Então ele tem palestras, ele tem cursos, eu acho que ele tem uma pós-graduação, alguma coisa assim, que ele fez em parceria com alguém. Então o Sérgio Sacani tem outras fontes de renda aqui, né? O que ele deveria ter feito, o Igor? Cara, vamos fazer um negócio só, vamos transformar o Ciência Sem Fim numa holding. E essa holding vai ser dona de todos esses projetos. Então, ao invés de você ficar recebendo por fora, coloca todo esse faturamento dentro do Ciência Sem Fim. E a gente vai ser sócio junto. Então você vai ter participação, né? Eu também vou ter participação, mas em compensação a gente constrói uma coisa grande juntos. Então eu te ajudo com a equipe, né? Ele já tem muitos funcionários lá no Flow. Essa galera do Flow poderia ajudar ele nessas operações, né? Ele poderia fornecer uma secretária para ele, poderia oferecer a mesma contabilidade, o mesmo financeiro. Então ele poderia fazer um ganha-ganha para todo mundo. Se ele já paga essas pessoas, fornece essas pessoas para o Ciência Sem Fim também, torna uma grande empresa aqui. Então ele perdeu essa oportunidade e realmente era um projeto bem interessante. O Ciência Sem Fim ele tinha muita visualização. O Sérgio Sacani é uma pessoa única no que faz, né? É um nicho que ele domina, né? E as pessoas gostam muito do carisma dele. Então o Sérgio Sacani é um unicórnio, cara. É um unicórnio, é difícil de encontrar outro igual a ele. E é difícil de encontrar alguém que fale para esse nicho igual a ele, tá bom? Então essa estratégia aqui, bem simples até, poderia ter garantido ao Igor aí mais alguns milhões aí por mais alguns anos e poderia ter feito uma empresa muito mais sólida e mais lucrativa para todo mundo. E aí voltando aqui, outro ponto de exclamação aqui que eu anotei, que é o seguinte, o Igor tem amigos de infância trabalhando com ele no Flow Games e no Flow Esporte. Pessoal, de imediato, me parece que esses dois projetos não dão dinheiro, não dão uma quantidade relevante de visualizações, não tem patrocínios tão interessantes, pelo que eu vi, tá? Não tenho acesso a esses números, mas isso aqui é um grande ponto de alerta, tá? Ter amigos e parentes trabalhando com você é a pior coisa que você pode fazer, nunca faça isso. Então, tudo começa de uma forma muito legal, engraçada, né? Você ter uma empresa que é um sucesso e colocar seus amigos. No início é muito divertido, mas quando o dinheiro começa a entrar de verdade, você tem responsabilidades e você precisa cobrar essas pessoas, aí que a coisa muda de história, né? Então, o seu amigo vai começar a ficar puto contigo, teu parente vai começar a ficar puto, principalmente se você coloca um parente. Porra, esse parente não vai saber separar as coisas, porque ele te conhece desde quando você era pobre, e ele se acha muitas vezes mais inteligente do que você. Às vezes esse parente tem uma faculdade, tem algo a mais do que você, e ele se acha mais competente. Então chega um momento que ele não aceita, assim, não entra muito na cabeça dele ficar trabalhando para você e prestando ordens para você. Então isso acaba virando um problema, cara. E aí, quando você precisa cobrar essa pessoa e até mesmo demitir, né? Imagina que você fica postergando por muito tempo chamar a atenção desse cara, fica dando várias chances, em algum momento você tem que demitir esse cara. E aí quando demite, meu amigo, já era. Ele vai falar mal de você pra família toda, você nunca mais vai ter um Natal decente, não vai ter mais um amigo oculto, porque vai gerar uma inimizade, vai gerar uma situação muito ruim dentro da tua família. Então, cara, não mistura as coisas, não contrata amigo, não contrata familiar. Porra, é muito melhor você contratar outra pessoa de fora e ter ali a liberdade de demitir ela sem peso na consciência, beleza? Então assim, grande ponto de alerta pro Igor, porque isso aí dá muito problema. E aí voltando aqui para o nosso item 2, vamos analisar
como está o cenário de podcasts no Brasil. Então eu vou mostrar para vocês podcasts que estão indo muito mal e podcasts que estão indo bem. Eu vou te dar a razão clara do porquê isso está acontecendo, beleza? Seguinte, podcasts que estão indo mal. A gente tem o Podpah, que caiu 43%. Então, para vocês entenderem qual é a metodologia que eu estou usando aqui, eu estou pegando 2 anos. Então, de 2023 até 2025. Outubro a outubro. E aqui eu estou analisando apenas quantidade de visualização do canal principal. Não estou pegando canal de cortes, não estou separando shorts. Então, é uma análise bruta, tá? A análise mais simples possível e bruta. Então, vamos lá. O Podpah, por exemplo, ele está caindo 43% dentro desse período de tempo. O Flow está caindo 22,4%. O Inteligência Limitada caindo 50%. Os sócios caindo impressionantes 86%. E até o Joe Rogan está caindo 18%. O Joe Rogan, para quem não conhece, é o podcast mais influente do mundo. É um podcast que traz pessoas muito importantes lá. É um cara que já está fazendo isso há mais de uma década. Então, é um caso à parte que eu vou falar dele daqui a pouco. Mas eu queria trazer aqui um destaque para o Podpah. Deixa eu trazer aqui para o centro da tela. Acho que vocês não conseguiram ver, né? Mas é isso aqui. Beleza. Agora é o seguinte, vamos falar do Podpah? Porque o Podpah, ele caiu e ao mesmo tempo ele inaugurou vários quadros novos, que é o Rango Brabo, Quebrada FC, Podpah Visita, Batalha da Aldeia e Podpaquera. Ao mesmo tempo ele fez um investimento de 9 milhões, cara. Então eles adquiriram um galpão enorme de 6.500 metros quadrados para transformar em um estúdio gigante com vários espaços de trabalho, uma coisa faraônica, tá? E ele está ampliando presença no Nordeste, no público feminino e no nicho musical. Hoje eles têm 60 funcionários e planejam ter 200 até 2026. Isso é triplicar o número de funcionários. E eles estão lançando o Podpah Pro, que é um curso gratuito profissionalizante para jovens. Então estão pegando muito na parte social da coisa. E eu queria trazer um grande ponto de exclamação aqui. Porque, gente, a conta não fecha, tá? Essa empresa, ela não é nem um pouco lucrativa. Eu tenho muita dificuldade para acreditar nesses números, porque eles estão caindo em quantidade de visualização, tá? Então a gente pega aqui, ó, outubro até outubro, eles estão caindo 43%, e eles fizeram um grande investimento. Então isso aqui está me cheirando a uma grande empresa de mídia que adquiriu o Podpah, ela comprou eles. Hoje o Igor e o Mítico são minoritários, então eles devem ter aí 5% cada um, porque eles foram mega diluídos. Essa empresa de mídia comprou eles, tá? Eles colocaram dinheiro no bolso, legal, e hoje eles são funcionários. Hoje eles são meros apresentadores, eles são os caras que aparecem ali na frente da câmera, eles são a cara do Podpah. Mas na verdade o Podpah já tem um outro dono muito maior. E eu poderia chutar que é uma grande empresa de mídia especializada em transmissão. Até porque eles estão fazendo a transmissão do Quebrada FC, né? É tipo uma liga de futebol, Batalha da Aldeia é uma competição de rap, Podpaquera, Podvisita é um programa com uma pegada muito de programa de TV, né? Rango Brabo também é um programa com uma pegada de TV, um programa de culinária com humor. Então assim, se eu fosse fazer um chute, cara, seria esse. Porque essa operação ela não dá dinheiro, gente. Ela não dá dinheiro. E é o seguinte, eles investiram mega dinheiro aqui nesse estúdio. Isso tem dedo de empresa grande. Não foi o Igão, não foi o Mítico e não foi o sócio deles. Foi uma empresa muito grande que adquiriu eles e está fazendo essa mega operação. E quando ele amplia presença no Nordeste, público feminino, música, eles estão investindo muito no público LGBT, QIA+, e estão criando cursos gratuitos com apelo social. Então, gente, isso aqui está com muita cara de uma empresa que está sendo construída para trazer um braço político. Então, não me espantaria se nos próximos anos o Igão, o Mítico, viesse a candidato a vereador, a deputado federal, deputado estadual, se apoiasse alguns prefeitos locais
tá? Então, essa questão aqui de aumentar a presença no Nordeste, cara, isso aqui tá muito cheirando a política. Então, com certeza tem alguma empresa que recebe recursos públicos, passa por dentro dessa empresa, que é essa empresa de mídia aqui, e essa empresa investe no Podpah para virar um grande canal de comunicação com o jovem da periferia, que muitas vezes é o público ali da esquerda. Então, isso tem um cheirinho de um investimento disfarçado, tá? Por mais que eles não tenham anunciado isso na mídia, com certeza isso aconteceu, tá? Tem muitas aquisições de empresas que elas não são anunciadas, mas que elas estão disfarçadas de outras operações. Então o Podpah, ele não tem o objetivo de dar lucro, ele tem o objetivo de gerar impacto social, de atingir públicos jovens que essa empresa aqui de mídia não consegue atingir, que ela não tem mais comunicação com eles. Então o que ela faz? Ela acaba adquirindo uma empresa que tem total conexão com esse público, que ela não consegue conversar, e ela cria um novo braço para a empresa dela, tá bom? Não vou chutar nenhuma empresa aqui, se vocês quiserem podem chutar nos comentários, mas eu tenho uma grande suspeita que seja uma grande empresa de mídia aí, já muito conhecida no nosso Brasil. Plim, plim. Então vamos lá. E aí outro ponto também, quando eu falo do Joe Rogan, que é o canal mais influente, mais conhecido do mundo, né? Gente, para quem não conhece, o Joe Rogan é o cara que consegue trazer o Russell Crowe, que é aquele ator do Gladiador, né? Porra, um ator que já fez milhares de filmes brabos aí de Hollywood. Traz o Elon Musk, traz o Donald Trump, traz o Charlie Sheen, Matthew McConaughey, que fez o Interestelar, Robert Downey Jr., Homem de Ferro, Mike Tyson. São todos convidados que sentam ali na mesa do Joe Rogan, né? Foi o modelo que o Flow se inspirou, né? É um cara que tem ali aquele podcast tradicional de mesa. E aí sempre chega alguém nos comentários e fala assim: ah, nossa, Renan, mas porra, ele tá caindo 18%, né? Queria ser o Joe Rogan. Porra, multimilionário em dólar, o cara já é centimilionário em dólar, né? Tem muito dinheiro e eu queria estar caindo 18%. Só que essa não é a pergunta que você deve fazer. A pergunta que você deve fazer é o seguinte: como um cara que traz todos esses convidados únicos, que só vão ao podcast dele, tá caindo 18%? Isso está te passando um sinal, isso está passando pra gente um sinal de que esse mercado ele não tá tão bom quanto antes. Então, se o maior podcast dos Estados Unidos, que traz os maiores convidados, as pessoas mais importantes do mundo, tá caindo, que dirá o restante? Tá bom, Renan, mas por que eles estão caindo, cara? Por que o Flow tá caindo? Por que o Podpah tá caindo? Por que o Inteligência Limitada tá caindo se eles fazem tantos episódios, cara? Se eles trazem tantas pessoas interessantes para falar? Bom, já te explico de cara. O padrão de todos esses podcasts é o seguinte: é trazer pessoas aleatórias, pessoas que não pertencem a um nicho. O Podpah, ele criou vários quadros, trouxe muita gente importante, muita gente midiática, várias pessoas caras para a equipe, só que ele está falando com públicos totalmente diferentes aqui. Então, Rango Brabo é uma coisa de entretenimento, mas fala muito de culinária, né? O pessoal cozinhando ali. Quebrada FC é um programa de futebol, que ele transmite um tipo de liga lá de futebol. Batalha da Aldeia é um programa de música, de rap e música. Podpaquera é um programa de relacionamento. Podpah Visita é entretenimento, é aquele programa que as mulheres gostam de assistir, né? Que mostra a casa dos famosos, né? Então, assim, percebe que são coisas totalmente diferentes, com públicos totalmente diferentes. Então, o cara que assiste o Quebrada FC, que é um programa de futebol, ele não vai assistir o Podpah Visita. O cara que assiste o Batalha da Aldeia, que é uma disputa de rap, não vai assistir o Podpaquera, não vai assistir o Rango Brabo. Então, são programas que muitas vezes são excludentes entre si. Então, não faz muito sentido você ter esse tipo de programação. E que você percebe em todos esses podcasts que eu circulei aqui, que caíram, é que todos eles têm convidados aleatórios. Foi aquele exemplo que eu dei logo no início da aula. O Flow Podcast, segunda-feira tem um cara que fala de finanças, na terça-feira um cara que adestra cachorro, quarta-feira um mergulhador. Então, assim, não tem conexão com isso. E hoje as pessoas, elas querem coisas nichadas. Elas têm um pouco tempo de atenção para gastar no YouTube e elas querem gastar com algo que seja interessante. Porque antigamente, em 2020, era muito legal a gente não ter nada para fazer na pandemia e a gente colocava no Flow Podcast, que era o único podcast que estava disponível ali, e a gente
queria conhecer a história de um cara que estava ali falando, né? E às vezes era até uma história interessante. Só que hoje em dia tem 1 zilhão de podcasts e tem 1 zilhão de histórias para conhecer. E a gente não tem esse tempo. A gente não tem mais saco de ficar ouvindo a mesma história repetida e uma história que não seja interessante para nossa vida. Então os sócios, por exemplo, a mesma coisa, cara. Eles trazem pessoas que fazem marketing, fazem conteúdo, e aí no outro dia trazem um cara de finanças, outro cara de política, depois trazem um cara que é católico, fala de religião. Então assim, cara, pra quê? Pra que as pessoas vão ficar assistindo isso aqui? Então hoje você fala com um tipo de público, amanhã você fala com outro, e outro, e outro. Então isso gera uma bagunça, gera uma zona de atenção, tá? E as pessoas não estão mais afim de ficar perdendo tempo com podcasts genéricos. Inteligência Limitada, a mesma coisa. Joe Rogan, a mesma coisa. Por mais que ele traga os convidados mais interessantes do mundo, ainda assim ele traz pessoas totalmente aleatórias. E é por isso que esses podcasts estão caindo, porque a gente teve uma grande mudança no modelo de consumo. Hoje as pessoas buscam nichos. Hoje elas buscam coisas mais profundas e segmentadas, tá? E quando a gente for ver os podcasts que estão crescendo, vocês vão enxergar que esse padrão se repete. Todos eles falam de um nicho específico e com um tipo de público específico também. Então é aquela velha frase, né? Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então esses podcasts que são generalistas, eles tendem a perder público porque eles precisam competir com vários outros pontos de atenção. Foi o que eu mostrei no início da aula, que o podcast compete com aqueles caras, aquele formato 30:1. Por mais que alguns podcasts tenham incluído esse formato também no quadro deles, né? O Inteligência Limitada está começando a fazer esse modelo de debate. E agora eu vou mostrar para vocês os podcasts que estão mandando bem. Eu separei alguns aqui. Eu trouxe aqui alguns exemplos brasileiros e um exemplo, na verdade, americano. Então aqui a gente tem o The Byte, que é um podcast apresentado pelo BRKS Edu e outros 2 apresentadores na área de games. Então eles cresceram 95% nesse acumulado de 2 anos. A gente tem os Irmãos Dias Podcast. A gente tem o All In Podcast, que eu vou falar mais sobre ele, tá? Esse podcast aqui é bem importante para a nossa aula, para vocês entenderem exatamente o modelo de podcast que funciona e o modelo de podcast que é o futuro, que eu imagino aqui. E o PrimoCast. E o PrimoCast é o seguinte, ele fez um movimento muito parecido com o Podpah, no sentido de inaugurar vários formatos. Então, ele tem vários formatos dentro desse canal. Então, ele deixou de ser apenas o podcast para criar um canal de entrevista. Então, tem esse quadro aqui. O Kaique, ele entrevista as pessoas na rua. Eles continuam fazendo podcast. Eles criaram um debate 30:1. Criaram alguns outros quadros, como aquele que ele passa 24 horas com uma pessoa muito conhecida. E por aí vai, tá? Eles têm alguns formatos dentro desse mesmo canal aqui. Mas, Renan, por que então o Podpah fez a mesma coisa que eles? Criaram vários formatos dentro do mesmo canal. E o Podpah tá caindo e o PrimoCast está crescendo. Gente, muito simples. O PrimoCast, por mais que ele tenha criado outros formatos, ele se manteve muito leal ao público dele. Então ele continua falando do mesmo nicho. Então por mais que ele tenha um podcast, a entrevista na rua e esses formatos, ele continua falando pra galera que quer entender sobre finanças, empreendimento e até um pouco de política também, tá? Porque isso aqui está relacionado. Esses 3 estão intrinsecamente relacionados. Então, percebe que ele continua falando com o mesmo público. Ele só criou formatos diferentes, mas o público é o mesmo. Agora, diferente do Podpah, vamos voltar para lá? Que o Podpah, ele fala com diversos públicos diferentes. Ele fala com o cara do futebol, ele fala com o cara do rap, ele fala com o cara do entretenimento, da culinária, do entretenimento. Então, assim, são públicos totalmente diferentes. Agora, o PrimoCast fez um caminho diferente. Ele criou vários quadros para falar com o mesmo público, tá? Irmãos Dias Podcast, a mesma coisa. Aqui eles falam de economia, finanças e política. Nunca saem desse quadro aqui. Então eles continuam falando para esse mesmo público de economia, finanças e política em todos os episódios. Por isso que eles estão crescendo. Eles se mantiveram leais ao público, assim como o PrimoCast, tá? Então estão crescendo aqui
quase 64%. The Byte, por mais que ele faça números pequenos ainda, né, de 295 mil para 577, foi um excelente crescimento. A gente está falando aqui de 100% praticamente de crescimento. Então, ele é um excelente modelo de podcast do futuro, que eu vou mostrar para vocês. All In Podcast, mesma coisa, cresceu 143%, bizarro, né? E eu vou trazer aqui alguns padrões que todos esses podcasts têm em comum, tá? Principalmente o All In e o The Byte. Agora é o seguinte, qual é a fórmula do podcast de sucesso? Gente, vamos lá. Primeiro, é o modelo de podcast digital. O que significa isso, Renan? É isso aqui, ó. Podcast digital é quando você faz uma call, uma videoconferência, né, entre os convidados, entre os hosts, e você grava essa videoconferência em forma de podcast, em forma de conversa. Então percebe que aqui todo mundo tem uma boa qualidade de imagem, uma boa qualidade de som, e todo mundo está gravando um podcast. E qual é a vantagem desse modelo perante o modelo que está sendo usado aí, que é o mais comum, né, o podcast de mesa? Primeiro, você tem um baixo OPEX, né? Então você não tem aquelas despesas operacionais que a gente já falou, que é o funcionário que vai limpar o escritório, que é o cara que vai cortar o vídeo, o operador de áudio, o operador de câmera, manutenção dos equipamentos, né? Tudo aquilo que a gente já sabe. Então você tem muito menos custo para rodar esse tipo de podcast. Outra vantagem também é a qualidade. Por que a qualidade, Renan? Porque nesse modelo aqui, você corta o podcast, né? Não é uma transmissão ao vivo. Então você consegue se planejar muito mais. O teu convidado, ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Então isso faz com que você consiga trazer pessoas interessantes, né? Tem mais opções de convidados. Porque no podcast de mesa você fica muito limitado à agenda do cara, a imprevistos. Então imagina que você vai trazer uma pessoa pública e ela teve um problema com o avião dela, com o voo dela, e ela acabou perdendo o horário. Então assim, cara, tu perdeu o episódio. Aquela galera que tava ali esperando para assistir o podcast vai ficar puta contigo. Mas são imprevistos, né? Que acontecem. Tua internet pode cair, um monte de coisa pode acontecer. A luz pode acabar, o computador pode dar um bug e não funcionar. A câmera pode dar um bug também e não funcionar, porque são equipamentos e todos estamos sujeitos a isso, tá? Então, quando você tem um podcast digital, né, que é esse podcast gravado aqui, você tem mais qualidade, você consegue editar o áudio, consegue fazer uma pós-edição melhor, né? Você consegue se preparar para conversar com os convidados, o que é muito importante, que a gente já falou. Então hoje as pessoas não querem perder tempo, elas querem ouvir uma conversa de qualidade, uma conversa boa, uma conversa original, uma conversa que seja menos amarrada em padrões e modelos que já estão acontecendo, né? Porque quando você grava no podcast de mesa, você quer aproveitar ao máximo aquela entrevista ali, né? Então, muitas vezes, você perde o assunto, cara. Você começa a falar da vida pessoal do cara, começa a falar, o cara conta uma história. Então, assim, cara, no final das contas, você tem menos aproveitamento do assunto, né? Então, as pessoas, elas querem ser mais objetivas, elas querem ouvir aquele tipo de assunto que elas estão esperando ouvir, né? Então, se você ficar viajando ali no papo, não funciona. Outra coisa, todos esses podcasts que eu acabei de mostrar para vocês focam em um único nicho, tá? O nicho deles é muito bem definido. Então eles sempre estão falando de 1, 2, 3 temas, mas que no final estão linkando para um mesmo assunto, né? Que seria finanças ou seria games, né? Então, esses podcasts que eu te mostrei, eles têm assuntos totalmente convergentes, né? São assuntos que têm tudo a ver entre si. Então, hoje as pessoas procuram temas. Elas querem um podcast que fale de um tema específico. Porque hoje o conhecimento já está muito aberto, já está muito difundido aqui na internet. Então, as pessoas, elas já entenderam, elas já sabem que elas têm interesse por algum tipo de tema. Então, hoje as pessoas não estão mais perdidas, elas sabem o que elas querem. Então, você precisa entregar o que elas estão procurando, que é separar o teu podcast num nicho específico. Então, todos os podcasts que eu te mostrei aqui, todos eles falam de um nicho específico, tá? Outra coisa que eu acredito muito é que os hosts precisam ser o maior ativo do podcast e não os convidados. Por que isso acontece, Renan? E por que você acredita nisso, Renan? Porque o host, primeiramente,
ele não pode assumir um papel passivo, né? O que a gente vê em muitos podcasts generalistas é que o host, ele não tem conhecimento, ele tem pouca experiência naquele assunto e muitas vezes ele está naquele formato de esteira de fábrica. Então ele recebe o convidado, ele começa a fazer perguntas ali genéricas, perguntas superficiais e fica por isso mesmo. Então o All In Podcast, por exemplo, que eu trouxe aqui para exemplificar para vocês, cara, esses 4 aqui são investidores de tecnologia, de finanças, de startups. Então esses 4 aqui, eles são centimilionários, alguns são bilionários, então eles têm uma total liberdade de dinheiro, de AdSense, de patrocínio, que é o próximo tema que eu vou falar aqui, mas eles têm muito conhecimento do que eles estão fazendo. Então as pessoas, elas assistem esse podcast para ver eles debatendo, para ver eles falando sobre economia, sobre investimentos em tecnologia. Então o maior ativo desse podcast são eles, assim como o Debate também. O Debate que eu trouxe aqui como exemplo para vocês é o mesmo esquema. Aqui você tem o BRKS Edu. KS Edu. Então são pessoas que entendem muito do que eles estão falando. São pessoas muito experts no mercado de games. Então eles entendem tanto de jogos, porque eles jogam, mas eles também entendem do mercado, do marketing, né? Da economia dos jogos. Então eles conseguem trazer muita autoridade, muito conhecimento interessante nesse podcast aqui, chamado Debate. Então o maior ativo desse podcast são eles, são as pessoas que fazem, né? Eventualmente tem um convidado ou outro, que é interessante também, legal, mas esse convidado não pode roubar a cena do podcast, porque se você tem convidados mais importantes do que o host, no fim das contas você está dando palco para as pessoas, você está dando audiência, está dando estrutura para as pessoas. Então no final das contas, quem ganha é só o convidado, não é o host. E no caso tem que ser o contrário, né? Se você está investindo teu tempo, teu trabalho ali, você tem que estar sendo beneficiado muito mais do que o convidado. O convidado, ele tem que estar fazendo um papel de convidado. E para isso acontecer, o host tem que ser bom. O host tem que ter muito conhecimento, tem que passar sabedoria, tem que fazer perguntas genuínas, perguntas interessantes que todo mundo gostaria de fazer. Então é aquilo, quando você tem um podcast que você tem vários nichos, que você fala para muitos públicos diferentes, você não consegue ser bom, você não consegue ser específico, porque para ser bom em alguma coisa leva tempo. Agora, quando você tem um podcast de nicho, você consegue ser bom em uma coisa. E aí você consegue roubar a cena quando você está gravando um podcast. E o teu convidado, ele é convidado. Outro ponto interessante para os podcasts que são bem-sucedidos, né, e que eu acredito que seja o próximo formato de um podcast bem-sucedido, de qualidade e sustentável, é isso aqui. É não depender de AdSense e patrocínios. Isso aqui aconteceu muito com o Igor, né, do Flow. Então hoje ele depende muito de patrocínio, depende muito de AdSense, porque ele construiu uma empresa grande, uma empresa muito inchada, com muito OPEX e muito CAPEX. Muito OPEX significa uma folha salarial gigante, né? Então já disseram aí, não sei se é verdade, que o Flow tinha 60 funcionários. E um CAPEX significa financiamento para comprar as coisas. Então, se você tem que comprar 2 milhões em equipamento, você tem que financiar isso. Financiamento significa o quê? Parcelas longas e juros. A gente está num país de juros, de juro alto, né? Então, essa parcelinha aqui fica alta também. Então, uma operação igual ao Flow, ela exige muito OPEX e muito CAPEX. Então, essa é a fórmula para você ficar escravo do teu próprio trabalho. Por quê? Porque você tem menos autenticidade. Você não consegue ser você mesmo. Você não consegue fazer perguntas interessantes porque você está sempre pisando em ovos. Você não quer desagradar o patrocinador. Você não quer falar uma palavra que pode ter a monetização derrubada pelo YouTube, né? Então você não quer falar palavrão, você fica se polindo. Então no final as pessoas percebem isso e você deixa de ser um host interessante para ser um host totalmente genérico. E aí você fica aquela água de salsicha. Você não faz um programa bom, você não faz um programa interessante, que não vale a pena ser visto, né? Sem falar que você tem o risco da plataforma. Então, quando você depende de AdSense, quando você é escravo de AdSense, AdSense, para quem não sabe, é o pagamento sobre as visualizações, tá? Algumas pessoas sabem disso, mas outras não sabem, né? Então é importante explicar. O AdSense é o formato que o YouTube paga sobre as visualizações que você tem no seu canal, tá? Então você tem o risco da plataforma, porque pode chegar hoje, o YouTube chega e fala, gente, seguinte, tô cortando o AdSense aqui pela metade, vocês vão receber 50% a menos, vocês vão receber 30% a menos, e aí tua operação vai pro saco, porque você tá contando com aquele dinheiro. Então o YouTube pode mudar as regras de monetização, né? E cara, tudo pode ruir, né?
Outra coisa, Risco Brasil. O que é o Risco Brasil, Renan? É uma taxa que aparece do nada. Então, vou te dar um exemplo. Semana passada, o Congresso aprovou uma taxa para as plataformas de streaming de 4%. Inclusive, o YouTube está dentro dessas plataformas aí e vai ter uma taxa de 4% sobre a receita dele. E você acha que essa taxa de 4% vai para onde? Vai para você, que paga o YouTube Premium, para você que é consumidor, e vai também para todo mundo que produz. Todo mundo que produz vai receber menos. Então, o normal, o natural é que essas empresas repassem essa taxa para a gente, para o consumidor final, né? Porque eles não vão absorver esse prejuízo, sendo que eles não têm nada a ver com isso. Então, o risco Brasil também é muito grande. Se você fica dependendo de patrocínio e de AdSense, você vira um grande escravo do seu próprio trabalho, tá? E no final das contas, você precisa dessas duas receitas para a tua operação funcionar, porque é uma operação de grande OPEX e grande CAPEX. Agora, com um podcast digital, você tem muito menos CAPEX e muito menos OPEX. Ou seja, você tem uma liberdade muito maior para você poder falar o que você quiser, para você não depender tanto de patrocínio. Então, assim, você não precisa fazer tanto dinheiro assim quanto você precisa fazer num podcast de mesa. Porque podcast de mesa tem mais despesas. Com isso, você fica mais autêntico e as pessoas vão querer te assistir mais porque você tem coragem de falar as coisas. Então, vou te dar um exemplo. No All In Podcast, que eu acabei de te mostrar, e que todos os hosts já são ricos, o que aconteceu? Na última semana, esse host aqui, o Brad, ele fez uma entrevista com o Sam Altman. Inclusive, mais uma vantagem de você ter um podcast digital é que você consegue entrevistar uma pessoa muito importante que não tem agenda, né? Não tem tempo de ir no teu podcast de mesa. Então, ele entrevistou o Sam Altman e ele fez uma pergunta bizarra assim para ele. Ele chegou e falou, cara, como que você tá falando que vai fazer 1,4 trilhão de investimentos se a OpenAI fatura 13 bilhões? Tipo, a conta não fecha. E aí, quando ele soltou essa pedrada, o Sam Altman ficou muito puto, ficou estressado, mandou uma indireta pra ele, falou que se ele não tivesse satisfeito, ele podia vender as ações. E essa parada viralizou. E aí todo mundo começou a comentar, mexeu no mercado de tecnologia. Então, olha só, como uma pessoa tem personalidade, ela tem a coragem de perguntar algumas coisas. Ela é livre. Ela não precisa ficar prestando contas pro patrocinador. Ela não precisa ficar pisando em ovos. Então, eu gosto muito dessa autenticidade e eu trago isso para minhas aulas e para o meu conteúdo também no Instagram. Outra coisa, cara, percebe, por exemplo, o Raul Sena e o Charles Vicks. Cara, para mim são pessoas que têm muita autenticidade. E olha a operação deles. A operação deles é muito boa, é muito sólida, operação grande, né? Então, são pessoas que têm autenticidade, que têm personalidade, que conseguem fazer um bom resultado, um resultado interessante na internet. Agora, as pessoas que são genéricas e são mais do mesmo, elas vão ter um resultado mediano, um resultado mais do mesmo, né? E aí, para mim, o All In Podcast, ele bate todas essas gaivotas aqui, tá? Ele bate todos esses itens. Eles falam para um nicho, os hosts são super inteligentes, são super interessantes, eles não dependem de AdSense nem de patrocínio, eles não têm esse risco, então eles conseguem ser muito autênticos e falar o que eles pensam, o que eles querem. Eles estão nesse modelo digital, então tem mais qualidade no assunto deles, tem menos OPEX, não tem aquela obrigação de transmitir um podcast ao vivo. Enfim, para mim é um excelente formato, é um formato vencedor. E eu acredito que se você está pensando em começar um podcast agora, eu acredito que você deveria considerar muito o modelo digital e seguir todos esses itens aqui, porque esse padrão mostra que esses podcasts estão no caminho certo, eles estão tendo um resultado muito acima da média, como eu já mostrei para você aqui, tá bom? Principalmente aqui, ó, o The Byte e o All In Podcast, que são nesse formato de podcast digital, tá? E são super interessantes. O The Byte é um podcast super interessante, tá? Eu aconselho que vocês deem uma passada no canal deles e vejam como é feita ali a edição, né? Vejam como é feita a curadoria, a separação dos assuntos ali, das pautas, é muito interessante, tá? Um podcast bem profissional e com muita qualidade. E por mais que ele tenha pouca visualização, né? Se a gente for comparar esse com o Flow Games, por exemplo, mas essa quantidade de views aqui é muito qualificada, cara, é muito qualificada mesmo. Então, arrisco dizer que eles estão fazendo mais dinheiro do que o Flow Games em relação a patrocínio. Então, é bem interessante. E o All In nem se fala, né? O All In, vocês já viram o estrago que eles estão fazendo. Assistam também, deem uma passada lá no canal deles para olhar a operação, ver como é feito os podcasts, para vocês terem uma ideia, tá? E outra coisa importante pontuar aqui é que
o Igor deveria sempre pensar na empresa dele como uma empresa pequena, tá? Então, para o mercado, ele tem que vender que o Flow é grande, que o Flow é uma empresa de mídia, que o Flow é um hub, enfim, aquela coisa toda. Mas da porta para dentro, ele tem que pensar que a empresa dele é um podcast, cara. Um podcast não tem complexidade. Podcast é câmera, computador transmitindo e convidado, né? No formato dele, que é um podcast de mesa. Então precisa ser uma operação simples, cara. Não adianta você encher de equipamentos de última qualidade, disso, daquilo, de um monte de gente. Aí você contrata a tiazinha pra servir café. Cara, garçom, porra, mordomo, motorista. Gente, tira isso da cabeça, cara. Você precisa ter a noção, a ideia de que a sua operação é uma operação simples, é uma operação pequena. É mentalidade de empresa pequena em relação a custos. Agora, você precisa ter eficiência, você precisa fazer mais com menos. Como você faz mais com menos? Cara, comprando uma cadeira mais simples, comprando uma câmera que às vezes não precisa ser uma Blackmagic topo de linha. Pode ser uma câmera Sony, mas com uma excelente qualidade. É ter menos equipamentos, é ter mais eficiência, menos estúdios, menos locais, locações. Cara, o que não falta é coisa para você gastar dinheiro. E você consegue criar desculpas muito claras na tua cabeça de que, não, é porque eu preciso disso, é porque isso vai trazer mais qualidade, é porque vai trazer mais isso. Quando na verdade você está realizando sonhos, né, de aquisição de equipamentos eletrônicos, está realizando teus desejos pessoais. Então você tem que pensar na empresa como uma coisa que é igual unha, né? Unha cresce, tem que cortar. Custo de empresa, mesma coisa. Está crescendo, corta. Você tem que estar cortando sempre, cara. Tem que estar sempre olhando para o teu financeiro com muito cuidado, porque essa operação em específico depende muito da atenção das pessoas. Então hoje o Igor tem uma empresa, só que essa empresa, cara, dificilmente está dando dinheiro, tá? Porque eles estão encerrando vários projetos e a quantidade de visualizações está caindo, né? Ele já falou que 60-40, se não me engano, 60% do faturamento vem de AdSense e 40% de patrocínio, recentemente. Então, você fica muito dependente de todos esses fatores que você não controla. Então, a única coisa que você consegue controlar é o custo, é a gestão, a operação das coisas. E é isso. Hoje em dia não dá mais para brincar de internet. Hoje a gente precisa ter operações muito profissionais, operações sérias, operações que tragam mais eficiência, mais assertividade. A gente tem que estar estudando muito mais. Então não dá para ficar brincando de fazer podcast, tá? Até porque ele tá colocando anos da vida dele aqui nesse projeto. O Flow já tem 7 anos, né, cara? Então você precisa construir algo sustentável. Não dá para você ficar brincando de torrar dinheiro e torrar expectativa e torrar oportunidade. Então ele teve uma grande oportunidade, que foi ele de 2019 até 2022, que era um momento de fazer dinheiro. Não sei se ele conseguiu fazer dinheiro, mas pelo que parece aqui nesse modelo de gestão dele, cara, ficou muita coisa para trás, ficou muita oportunidade para trás. Teve o problema do Monark também, que tá aqui dentro, né, do Key Person Risk, que é o que a gente falou. Então, ele derrubou 97% dos patrocínios do Flow. Então, basicamente, acabou com uma fonte de receita muito importante para a empresa, e ele perdeu aí uns 2 anos aí tentando se recuperar e perdeu uma grande janela de oportunidade. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, né? A gente analisou o cenário aqui dos podcasts brasileiros, trouxe alguns modelos de podcasts americanos também, mostrei o que funciona, o que não funciona, por que funciona e por que não funciona. Dei alguns exemplos aqui de gestão na operação do Flow, como ele poderia ter feito melhor. Enfim, espero que tenha sido bem proveitoso aí e a gente se vê na próxima aula. Valeu?